Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Você está agora não só no podcast, mas também no vídeo, né? Videocast aqui. A gente está falando sobre muita coisa boa e hoje em especial aí as mulheres, porque foi o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março e hoje você vai estar vendo talvez depois, né? Esse podcast, vai estar ouvindo ou vendo depois, mas é em comemoração e o tema a gente vai tratar e trazer um pouquinho disso. Depois eu vou falar quem está aqui hoje novamente, porque muita gente me falou, e aí, quando vocês vão trazê-la para poder falar novamente do assunto que foi tratado lá na estreia do programa? E ela está aqui hoje, depois eu falo, não vou falar ainda não. E para você que está chegando agora, você que não conhece esse podcast, eu me chamo Débora Gagliardi, sou jornalista e aqui é o Débora no canto dela, justamente por isso, porque aqui do meu canto eu quero falar e trazer algumas questões, alguns temas, de algumas situações, não só que eu passei, mas que muitas mulheres passaram e a gente conversa, e a gente que é mulher quase não fala, né? A gente que é mulher quase não aborda vários assuntos, né? São vários temas, são coisas que nós mulheres não temos muito essa frescura, né, de falar. Então, eu quero agradecer você pela sua participação e para você achar o Débora no canto dela, como é que eu faço? É só você ir lá no YouTube, lá no Instagram, lá no Spotify também, a gente está por lá no áudio. E você coloca Débora no canto dela, você acha. Eu tô lá no meu canto e aí você acha para você ouvir e conferir aí e ver também. Mas de quarta-feira às 10 horas a gente está aqui ao vivo. Então é bom porque você aí no YouTube pode mandar pra gente pergunta, pode fazer comentário, pode falar com a nossa entrevistada para ela vir de novo, mas depois eu vou passar direitinho para vocês quem é e que ela sempre vem, viu? Todo mês ela tá aqui porque ela é a nossa convidada fixa. Então eu vou apresentar e depois eu vou falar dos nossos patrocinadores. Já abri aqui, já falei com vocês e agora vamos para ela. Antes de tudo, deixa eu falar aqui. E eu tô com a Priscila Moraes. Tudo bom, Priscila? Oi, Débora, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui novamente. Prazer é meu. Olha só, a gente não combinou, viu, gente? Ó, estamos as duas de branco, mas não foi combinado. Que realmente para dar um brilho aí. A Priscila Moraes é sócia-diretora da Inged RH. Eu tenho que colar porque é muita coisa. Ela é sócia-diretora da Inged RH, que é uma consultoria especializada em gestão de recursos humanos e coaching. A Priscila ela possui mais de 15 anos de carreira na área de recursos humanos e de coaching e é formada em administração de empresas, MBA, ela tem MBA, né, em gestão de pessoas, pós-graduada em neurociências e psicologia. E é especialista em comportamento e possui mais de 7 especializações em coaching. É pouca coisa, né, Pri? Eu falo isso e eu gosto também de trazer aqui, porque as convidadas que a gente traz, é legal vocês saberem que, na verdade, pode cortar aqui para aberta, viu, Aloysio? Aí, que daí eu mostro aqui ela. As minhas convidadas, na verdade, eu gosto de mostrar para vocês toda a experiência, tudo que elas trazem aí de bagagem, porque eu sei também que, principalmente na sua área, né, às vezes a gente vai falar Master Coach e a pessoa fala que, como ela, você até brincou, né, vai dormir e não é dormir e acorda Master Coach, né? Então tem muita gente, às vezes, falando que é Master Coach, e tem que tomar cuidado com isso, gente, porque são vidas, né, nas mãos da gente, são pessoas e são empresas, né, no seu caso. Inclusive, deixa eu falar da empresa, né, esquecendo aqui. A Priscila, como sócia-diretora da Inged RH, que é nosso patrocinador aqui também, já agradecendo o nosso primeiro patrocinador, ela presta serviços para empresas com projetos de recrutamento e seleção, treinamento, coaching executivo, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, palestras e outros. E ela presta também, a Inged RH presta serviços para pessoas que buscam o seu desenvolvimento pessoal e profissional, por meio do coaching e da consultoria em carreira. Então, você que é pessoa física e você que é empresa,
A Inged RH, ela faz um trabalho muito legal, é um trabalho muito profissional, né, Priscila? Sim. E que traz todo esse desenvolvimento, né? Isso, o foco é o desenvolvimento, né? Seja do colaborador dentro das organizações, ou seja, da pessoa que está em busca de um desenvolvimento para alcance dos seus objetivos de vida pessoal ou profissional. Certo. E eu já agradeci a Inged RH falando aqui, porque são muitos detalhes e é algo muito, né, é muito profissional, não é questão só comportamental, mas é todo um trabalho que se tem, né, com funcionários e com você que está em casa e que de repente, né, ou não está na casa, né, gente, porque depois que surgiu o podcast, o pessoal está em tudo quanto é lugar, né, tá dirigindo, tá lavando louça, enfim, tá fazendo de tudo e ouvindo. É verdade. E aí, depois eu vou pedir, acho que até para Priscila, você só puxar um pouquinho o seu mic para você, aí, que eu acho que tá ajustando lá. Aê, foi? Aqui é ao vivo, filho. Aqui a gente não tem frescura, não. Ao vivo é assim, né? Eu não tenho frescura, não. Fazer que nem o pessoal daqui a pouco do ao vivo. Nós vamos pedir lanche aqui, não tô brincando. Nós vamos pedir água de coco, vamos pedir tudo. Então, eu trago aqui, sim, as profissionais e a gente trata desses assuntos tanto delicados, mas a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente fala de pessoa física, de empresa, são muitos detalhes, né? São muitas questões que são envolvidas, né? E você trabalhar com empresa, eu não posso falar aqui, claro, as empresas que ela trabalha, enfim, mas trabalhar com empresas grandes, né? É uma responsabilidade, né? Sim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então tem que ter todo o embasamento científico daquilo que eu faço, a experiência em si, resultados comprovados, né? De trabalhos e projetos. Então, é necessário uma bagagem, um conhecimento e experiência para que, de fato, a pessoa ou a empresa alcance o resultado que espera, né? Sim, legal. E vocês aí, a gente hoje vai falar o tema inteligência emocional e, na verdade, a gente vai falar no geral, né, Priscila? A gente pode falar tanto para pessoas quanto para empresas aqui que por exemplo, não a empresa, né? Mas o gerente, o diretor, a pessoa que tem que saber lidar com o outro, né? Uhum. Mas principalmente com as mulheres, né? Que é o foco hoje, né? Isso, sim. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala do ser humano, né? Independente se é homem ou mulher, posição social ou cargo que ocupa dentro das empresas. Inteligência emocional, ela é pro ser humano, para que ele consiga desempenhar bem, seja na vida profissional ou pessoal, né? Em comemoração, a semana que estamos, né? Qual que é a câmera aqui para eu conseguir olhar para as pessoas? Pode ser ali ou pode ser a sua aqui, ó. Já manda um oi para as mulheres. Ok. Olá, mulherada, os homens também que estão assistindo. Né? Que vocês são bem-vindos aqui também. Então, em especial para essa semana, né, das mulheres, eu trouxe para vocês aqui um assunto bastante interessante, que é as emoções da mulher sob o olhar das neurociências. Então, quero até mandar um recadinho aí para as pessoas que assistiram, né, a estreia do programa, né, da Débora. Sim. Que nós estreamos com inteligência emocional, e aí, devido ao tempo, não conseguimos falar de todos os pilares, né? Vamos falar novamente a respeito da inteligência emocional. Então, tem pessoas aí que ficaram curiosas para saber quais são as técnicas de gestão emocional, de como controlar as emoções. Então, vamos pedir desculpas, né, Débora, para o pessoal que está aguardando, então, saber quais são essas técnicas. A gente vai dar, então, uma seguradinha pro próximo. Como eu digo aqui, dá uma segurada e a gente volta no próximo, programa. Sim. E hoje vamos focar, então, na emoção das mulheres, mulheres, vamos né? Que eu acho que é a grande maioria aqui, né? Que é feito para vocês, né? E em comemoração à nossa semana, né? Sim. Merecemos. Então vamos agora ao que interessa, porque realmente tem muita coisa pra gente falar. E eu vou deixar um espaço maior aí para você, porque é um tema que 1 hora é pouco, tá certo que não é uma, né? Que a gente tem abertura, patrocínio, tudo. Vou falar dos patrocinadores aqui e vou jogar para você já falar sobre esse assunto que às vezes não é tão falado da forma correta, né? Perfeito. Da forma que deveria ser. Ok. Quero agradecer, então, a Inged RH, que está aqui representada pela sócia-diretora, a Priscila Moraes.
E também quero agradecer a Look com Propósito, as meninas aí, que tá vindo bebê aí logo, logo, não sei nem se veio já, né? Que a Isabela acho que tá para nascer aí. E quero agradecê-las também, a Look com Propósito, que tem um trabalho muito legal. É um trabalho que ela envia para vocês uma box com vários looks aí, dentro daquilo que vocês, dentro do biotipo ali de vocês, né? Dentro do perfil, já que elas fazem ali, tem todo um trabalho junto com você, né? E você, principalmente, que acompanha aqui o podcast. Pode falar, Priscila, falando Priscila. Vou falar para as meninas, Joyce, me atende aqui, eu vi lá no Débora no canto dela e eu quero saber como é que é esse trabalho aí da box. Então, é só você ir lá eu acho que tem não sei se tem o link delas aqui, mas vocês vão vendo aqui, passar na tela sempre a Look com Propósito. É só você colocar Look com Propósito lá no Insta, você vai achar. E agora acabou de passar aqui o pessoal do Estúdio Prada, que é o pessoal que atende também mulheres. Aqui a gente só fala para mulher, viu? Então você que é homem, manda para as mulheres o recado. A gente vai falar também aqui do Estúdio Prada, que é um lugar também muito especial, porque atende não só as mulheres ali no dia a dia, gente que faz de tudo, né? Cabelo, maquiagem, enfim, mas atende os homens também, né? Tem um serviço de barbearia, é um lugar muito aconchegante, é um espaço legal também, que você tem ali toda uma cafeteria, um bistrô, enfim, é um lugar muito legal. É só você ir lá no Estúdio Prada e conferir também o trabalho deles. A Carmen, um beijo para você e todo mundo que tá aí. Que eu não posso falar um nome, né, Priscila? Porque senão se eu falar um e esquecer do outro, não dá. Bem, tô conferindo aqui. Olha só, a imagem tá lindona, hein, Aloysio? Olha, eu tenho que mexer com a Aloysio, né? Não tem jeito. Tá lindona, viu? E a gente também tá no site, né? Esqueci, a gente também agora tá no site. A TV Barueri tem o site também. Então, depois você confere, vai sempre passar aqui os créditos para vocês conferirem aí onde nós estamos. E agora vamos ao assunto do dia, o nosso tema inteligência, né, emocional, mas em especial com as mulheres. Priscila Moraes, agora sim você pode falar que eu não vou nem interromper. Porque eu vou estar aqui anotando tudo. Vamos lá, Obrigada, então. viu, de novo. Eu que agradeço. E vamos lá. É sempre uma honra estar aqui. Obrigada. Bom, então, falando um pouquinho sobre as emoções da mulher, né? Como que a emoção da mulher ocorre em suas ativações cerebrais, né? No seu sistema nervoso. Então, quando nós falamos de composição do cérebro, né? Não existe uma diferença em termos de composição do homem ou da mulher. A composição cerebral é a mesma. Porém, existem ativações neurais que funcionam, algumas delas, diferente para o homem e para a mulher. Certo. Então, e essas ativações neurais, elas influenciam e impactam diretamente no nosso comportamento e, consequentemente, nas nossas emoções. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 eventos que ocorrem nessa ativação cerebral da mulher, que se faz diferente do homem e que impacta diretamente nas suas emoções. Ótimo. Tá bom? Então, falando desse primeiro evento. Tá. Então, existe uma... Eu falei que não ia interromper, mas eu vou ter que interromper porque estão mandando beijo, abraço, e aí fica difícil. Gente, só uma interrompidazinha. Enfim. Verônica Miranda falou: olá, bom dia, meninas. Estou aqui no home office ouvindo vocês. Aí, tá vendo? Por isso que é bom no áudio. Verônica. Luana Oliveira. Olá, Luana. Quem mais aqui? A Nancy Gonçalves. Bom dia, meninas lindas. Estava ansiosa esperando começar o programa. Vou até entrar mais tarde no trabalho para não perder nenhum minuto desse programa. Parabéns, menina. Não faz isso não, que depois o chefe vai reclamar com você. Essa eu preciso falar que é a minha mãe. Tá vendo? Então tá liberado. Pode entrar depois. Ai, obrigada, gente. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe, né? Com certeza. Então, é minha mãe. Com certeza. É meu pai. Tem meu que pai e falar. minha mãe também. Daqui a pouquinho estão aqui, porque eles estavam com compromisso. Mas olha, isso é legal também para você que não conseguir aqui acompanhar ao vivo, né? Você com certeza vai me ver falando isso depois. Manda depois para essas pessoas, para essas mulheres. É muito importante, porque aqui a gente faz sim um tom de conversa, de bate-papo gostoso, mas o assunto é muito sério.
E por causa dessa falta dessa inteligência emocional, a gente acaba perdendo muito na vida, num geral, né? Sim. Então vamos lá, chega de mandar beijo aqui vocês, viu, mulheres? Só pode agora no final. Brincadeira. Beijos pra todas. Beijos. E pra todos. E para todos. Bom, vamos lá, então, o primeiro, né? Que É, você o falou. primeiro. Existe uma rede neural padrão que ela existe, seja no cérebro do homem e também no cérebro da mulher. E dentro dessa rede neural padrão ocorre uma conectividade entre neurônios, né, uma conectividade cerebral, que a função dessa conectividade é acionar o campo da memória no cérebro. Né? Certo. E qual que é a função dessa ativação dessa conectividade cerebral na memória? É nos dar a capacidade de recordarmos de fatos passados da nossa vida e também de imaginar fatos futuros, eventos futuros. E isso ocorre de maior intensidade quando estamos em repouso, ou seja, dormindo. Então essa conectividade ela acontece de forma mais intensa quando nós estamos dormindo. E isso acontece tanto no cérebro do homem quanto no da mulher. Porém, pesquisas científicas com base em exames, né, de neuroimagem detectaram que isso ocorre de forma mais intensa na mulher. Tá explicado. Então, quando a gente fala que a função, né, dessa conectividade neural ocorre com a função de ativar a memória de fatos que vivemos no passado e também de imaginação de eventos futuros e que isso ocorre de forma mais intensa na mulher, isso responde, talvez, o comportamento que a mulher tem, essa intensidade que a mulher tem em termos de emoções, de guardar muito mais, por muito mais tempo, fatos que viveu no passado. Olha aí. Então, quando a gente compara homem e mulher, é muito mais fácil a mulher se recordar de coisas que ela viveu, muito mais do que os homens. Até quando a gente fala de relacionamento, né, entre homem e mulher, muitas vezes a mulher fala, né, traz coisas do passado, experiências vividas do passado, principalmente coisas que machucaram, que geraram emoções negativas. E o homem já nem sabe. Né? Eu nem lembro disso. Data de casamento? Não, nem lembro. Nem lembro disso, do que você está falando, né? Não lembro quando isso aconteceu, né? Nossa, mas isso já está resolvido. Mas para a mulher isso se fixa de uma forma mais profunda. Tá? Um outro exemplo também da mulher nesse sentido. A mulher tende a ficar ressentida quando ela fica magoada. Eu já ia te perguntar, mas eu sabia que você ia falar. Né? Quando ela passa por experiências dolorosas, ela tende a ficar ressentida por mais tempo. Por conta disso. Porque certo. Essa atividade neural que aciona a memória, ela acontece de forma mais intensa na mulher do que no homem. Então, eu vou colocando aqui algumas dúvidas que eu vou tendo também, porque a gente falou isso antes, né? Mas eu queria colocar algumas dúvidas aqui que se você não for falar. Então, eu vou deixar você ir falando, porque depois eu tenho algumas dúvidas também dentro disso. Tá bom. E aí depois tem o segundo... Isso, nós vamos falar de 3 eventos, tá? E aí você me fala se eu toco ou se você quer fazer as perguntas. Então, a não ser que você fale assim, não, realmente eu vou falar disso depois, aí eu dou uma segurada, que aí eu que vou dar uma segurada. Mas, por exemplo, você falou dessa questão, né, de a mulher guardar mais, e depois eu queria saber se, talvez você fale isso no final, se a mulher tem como treinar isso para que ela consiga ficar, não como o homem, mas pelo menos a gente não... trazer muitos problemas, né? Às vezes coisas pequenas que vão ficando, remoendo e que traz isso, problemas em outras áreas. Então, não sei se você vai falar isso, era essa a pergunta. Podemos falar já. A base de tudo, quando a gente fala de gestão da emoção, o primeiro passo é o autoconhecimento e a autoconsciência, que foi o pilar que nós falamos no programa de no estreia, primeiro. né? Por quê? Se eu, como mulher, sei que eu sou muito mais intensa nessa questão de recordar de fatos do meu passado e de ressentir as coisas que me acontecem, né, que me geram emoções negativas. Então, quando eu sei que isso é algo natural, pela minha essência, minha natureza humana, né, eu passo, então, a ganhar essa habilidade e capacidade de me autoconhecer quando isso vem à tona, e saber, então, como lidar com isso.
Então, se eu carrego lembranças, uma bagagem emocional negativa, muito intensa, muito significativa, de coisas que me ocorreram no passado, que consequentemente isso influencia nas minhas ações e nos meus comportamentos atuais, uma vez que eu tenho essa consciência, que eu entendo o porquê dela, aí eu passo então a começar a desenvolver a minha inteligência emocional de como lidar com isso. Então tudo é ter primeiro a conscientização e se você não consegue ter isso sozinha, de repente, tá trazendo isso para algum profissional para que mostre para ela, ó, tá vendo isso, é isso? Percebe isso? Aí é quando a gente entra no segundo passo, que é a autogestão, né? Que é como fazer a gestão dessas emoções. Tá? Então agora vamos pro segundo. Vamos. Porque daí a gente já falou do primeiro. E aí o segundo, como que é esse ponto? Tá. O segundo evento que eu quero trazer, que ocorre de forma diferente no cérebro da mulher, é o que nós chamamos de neurônio espelho. Tá? O que são os neurônios espelho? Os neurônios espelho são os neurônios que nos dão a capacidade e a habilidade de gerarmos aprendizado por repetição. Então, vou dar um exemplo aqui de um neurônio espelho. Quando a gente vê alguém bocejar, nem fala que já tá me dando vontade. Olha que horror. Não pode nem falar a palavra, né? Mesmo. Quando a gente vê alguém bocejar, automaticamente, sem a gente querer, vem aquele impulso, a necessidade de bocejar também. Sim. Isso é uma atuação de um neurônio espelho. Tá vendo? A gente podia fazer isso com quem tá ganhando dinheiro. Ver a pessoa ganhando dinheiro, eu vou ganhar muito. Mas tem uma ligação, não tem quando você de repente ser positivo. Não vou me entrar nisso, porque eu sei que não é o assunto. Mas acho que tem sempre uma ligação, né? Que esse espelho de sempre você tá pensando em coisas boas, vai acontecer coisas boas ou não tem nada a ver? Não, só no bocejo, é só no físico? Não, isso aí a gente já tá falando, né, que a gente ouve falar muito hoje em dia de física quântica, né, que é aquilo que eu desejo, almejo, mentalizo, me acontece, mas entendi. aí isso daí é uma outra coisa. Isso é uma outra, vamos dizer assim, uma outra ciência, uma outra metodologia, crença também está envolvida nisso, né? E trabalho também, né? Vai trabalhar bastante para ganhar dinheiro. É outro assunto, né? Tá, e aí esse do bocejo, como é que é isso? Então, trazendo um exemplo de como atua o neurônio espelho, tá? Qual que é a função também desse neurônio espelho em nós, seres humanos? Tá. É gerar empatia emocional. Então, o que é essa empatia emocional? A gente ouve falar muito hoje sobre empatia, me colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro. Mas quando eu falo de empatia emocional, é eu conseguir exatamente sentir o que o outro está sentindo. Então, não é só apenas compreender a situação dele, entender, né, o ponto de vista, me colocar no lugar do outro, mas é eu de fato conseguir sentir a dor dele, sentir a tristeza dele naquele momento, sentir a frustração dele naquele momento. Então, é de fato eu vestir a pele do outro. Né? E isso é possível, Priscila? É possível. Porque se eu não sei nem como que é cuidar de mim, de repente, me acolher e sentir isso, né? Como que eu vou me colocar no lugar do outro? Pergunta aí pro pessoal que tá em casa, né? Porque eu sei que sempre surge. A partir do momento que a gente decide, eu vou começar a trabalhar comigo mesma, me desenvolver nas minhas emoções, consequentemente eu trago esse aprendizado não só para mim, mas eu pratico ele para o outro também. Então, o primeiro passo é a decisão de eu querer olhar, né, para a emoção, para a inteligência emocional. Primeiro, ser empático comigo mesmo, né? Porque isso é importante. Muitas vezes a gente não se valoriza, a gente não se respeita. Então, eu não posso ser empático com o outro se eu não sou primeiro comigo, né? De me respeitar, de entender as minhas emoções, de entender o meu momento, de entender que eu preciso de ajuda, né? E é geralmente por isso. Situação. É geralmente por isso que eu pergunto, porque como aqui hoje o tema principalmente, a gente já fala para mulheres, mas principalmente mulheres, às vezes a gente quer tanto, né, agradar o outro, e seja o outro o marido, o filho, a amiga, e não sei quem, e a gente nem se conhece ainda, nem consegue cuidar de si mesmo, né? E às vezes só cuida do outro porque o outro vai agradecer, porque o outro vai valorizar, e você não se valoriza, né? Agradar o outro não tem nada a ver com a empatia, porque quando eu tenho a intenção de agradar alguém, há uma motivação por trás disso que é o reconhecimento, né?
que é o meu reconhecimento próprio, é a minha valorização própria. Então, quando eu falo de empatia, é eu pensar o que eu posso fazer pelo outro em prol dele mesmo. Para apoiar a ele mesmo. A ele mesmo, você está falando ele o mesmo, outro. O outro, Sim. Né? Então, o que eu posso fazer pelo outro para apoiar ele mesmo? E não para eu receber, não para eu receber reconhecimento. Não sou pra eu que estou ser, em né? jogo quando a gente fala de Ótimo. empatia, né? É o outro. Porque acontece muito isso, né, Priscila? Você percebe muito isso? Eu percebo, as Sim. psicólogas falam muito, e você que também está ali nessa área, das pessoas quererem atenção, que é tudo para ela, e achando que está fazendo para o outro. E existe até uma definição errônea, né, sobre o que é empatia. Muitas pessoas falam, empatia é eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Não, na verdade, a empatia é eu fazer pelo outro aquilo que ele gostaria que eu fizesse por ele e para ele. Então é um olhar Me diferente. respeitando também, né? Porque de respeitando. repente aquilo que você vai fazer pro outro que ele quer não é aquilo que você se sente confortável. Seria isso? Sim, claro, né? Então, é claro que eu não vou fazer algo pelo outro, por ele, me anulando, né? Por exemplo. Não. Tá. Então, quando a gente fala de empatia, é quando eu olho para você, Débora, eu entendo as tuas necessidades. Sim. E eu compreendo as tuas necessidades, então isso entra também na questão do não julgamento. Então, Sim. muitas vezes a gente julga o outro, né? De, puxa, mas por que tá sofrendo por algo tão simples? Tão bobo, por algo tão no banal. lugar dela eu já tinha feito tal coisa. Então, é banal e simples para mim, né? Sim. Nós somos seres diferentes, possuímos perfis e valores diferentes. Então, aquilo que é importante para mim pode não ser importante para você. E é aquela história da dor, né? Que eu tenho que chamar o comercial, que o pessoal já colocou aqui. Mas é que nem a dor, né? Às vezes a sua dor, você acha que a dor do outro é pequena. Ah, mas ele nem sabe o que é isso, o que é dor. Então, Não, olhar cada pro um tem um mundo olhar. sobre o seu olhar e não pelo... Qualidade e experiência, que isso é importante, né? O pessoal aí fora falando que é master coach, que é isso, que é aquilo. E às vezes não tem experiência e nem bagagem aqui, nem mala para carregar, né? De muita coisa boa aqui que eu quero trazer para você, mulher. Por isso que eu aqui do meu canto, falando para você que tá aí, mulher principalmente no dia de hoje. Priscila, então vamos conversar aí sobre o assunto que você trouxe. A gente estava terminando o 2 e indo pro 3. Isso, estávamos falando sobre Fechado. empatia emocional, né? Então, os neurônios espelho que geram a empatia emocional funcionam tanto no homem quanto na mulher. Porém, adivinhe, O quê? a mulher Eu não sei. possui mais neurônios espelho. Sim. Então, isso responde o Que legal. fato de a mulher Quer dizer, que ser legal. considerada Não, né? um ser mais sensível, mais emocional. Sim. Né? Então, existe, né, essa crença de que, essa visão de que a mulher é mais chorona, a mulher é mais emocional, Sim. a mulher lida com as coisas que acontecem ao seu redor de uma forma mais sensível, diferente, e o né? homem mais racional. Então, isso a neurociência explica, porque a mulher possui mais neurônios espelho Dá pra perceber que bem. geram a empatia emocional. Os homens também possuem, só que em menos quantidade. Tá. Agora, falando agora do terceiro evento. Do terceiro ponto. Antes Isso. de você ir pro terceiro, que eu acho que a Certo. gente ainda tem um tempinho. Eu ser mais emotiva, eu, no caso, falando aqui, nós mulheres e as mulheres que estão assistindo, que também tem mais aqui, viu? Que falaram pra gente. E é pra Vamos você, viu? E é pra você que tá aí, que aqui a gente não quer atingir maioria, não. A gente quer atingir pessoas. Esse é o propósito do Débora no canto dela. É atingir você que tá aí, que às vezes está passando por alguma dificuldade e não sabe nem por onde começar. Então, é pra você, ó. A Ide também mandou um beijo, a Nilva mandou um beijo. É a minha mãe agora aqui. Meu pai, Sebastião. Quem mais que tava aqui que mandou pra você e eu não consigo? Depois até o final eu vou abrir. Ah, aqui, ó. Horácio, é seu pai. É meu pai! Tá vendo? Parabéns, gente, eu honro meninas. pai e mãe mesmo, viu? É Então, isso olha, aí. eu vou mostrar quando o pai e a mãe aparecer aí. Eu também, aqui não tem essa não. A nossa audiência aqui são pessoas que têm um grande valor também na nossa vida, né? A gente tem que valorizar isso. E tem outros familiares também assistindo. Pois com é, e eu não certeza. sei. Eu não sei quem vai assistir depois também, que estão aí no trabalho. Sim, é Então, verdade. senhor Horácio, tem que estar aqui, viu? O senhor que não esteja aqui semana que vem só porque a Priscila não tá.
Mas isso, um beijo aí para todo mundo que está assistindo a gente. E aí no segundo ponto, você comentou disso. Nós temos mais neurônios espelho, né? Que chama? Isso mesmo. Isso não quer dizer que eu... Desculpa. Isso não quer dizer que eu, sendo mais emotiva como mulher, eu não possa ter um cargo de diretoria. Muito pelo contrário, né? Ter um cargo de diretoria, ser uma mulher, uma líder. Eu acredito que seja o contrário, né? Porque aí que a gente tem essa visão um pouquinho... Não estou falando comparando, porque eu acho isso horrível. Mas assim, a gente tem essa visão, né? Peraí, isso está acontecendo, a gente percebe coisas que às vezes, né? Eu falo muito isso às vezes com meu esposo. Você não percebeu tal coisa? Ele, nossa, nem pensei nisso. Isso é natural, né, da mulher? Quando... a mulher, ela tem uma sensibilidade maior de perceber as coisas, né? Justamente por conta dessa empatia emocional ser na mulher. Agora, quando a gente fala de posição, de carreira, de crescimento profissional, essa competência, ela se dá seja para a mulher ou seja para o homem, porque os dois têm inteligência e capacidade de desenvolvimento e de aprendizado e de crescimento e de sucesso pessoal e profissional, né? O segredo, Débora, está na gestão das emoções. Tanto para homem quanto para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. Porém, quando a gente fala que existem circuitos, né, neurais que se conectam e se expressam de forma diferente em alguns aspectos na mulher. Então, e torna a mulher, então, em algumas situações mais emocionais, que é isso que nós estamos falando aqui. Entendi. Então, existe uma necessidade da mulher em algumas áreas de se conhecer e aprender a gerir as suas emoções, porque o que de fato atrapalha e prejudica a nossa vida, seja na carreira ou na vida pessoal, é o não controle dessas emoções. Então é bom que você me corrigiu, porque é isso mesmo. Quem está em casa às vezes está achando que nem eu estava achando. Então, isso é um processo, tanto para homem quanto mulher, e que bom, vamos agradecer aí mulheres que têm um marido em casa que acha que ele não pode mudar. Tô brincando. Tem muitas outras questões, né? Mas é uma brincadeira. Mas, por exemplo, a gente como mulher é uma outra questão, é uma habilidade que mulher e homem pode desenvolver, e pode, enfim. A inteligência emocional, ela pode ser aprendida, né? Como nós falamos. Sim, mas eu falo assim, questão de carreira, então é uma outra coisa, que foi o que você me corrigiu. Mas a questão emocional, primeiro, é realmente conhecer e saber... Isso, e aprender a fazer a sua própria gestão. Exatamente. E respeitar o outro, porque realmente a mulher vai ter uma outra forma de se expressar, talvez, né? Não é expressar, né? Como a gente pode falar, do sentimento, das emoções, de mostrar, né? Se der tempo, a gente pode falar até um pouquinho sobre quais são as necessidades afetivas primordiais da mulher, que são diferentes da do homem. Podemos falar também das diferenças de comunicação da mulher em relação ao homem. Então, por exemplo, quando a gente fala de comunicação, o homem, ele fala as coisas de forma muito mais literal. O que é isso? Ele fala de fato o que é. A mulher, ela fala de coisas que há outras mais profundas por trás disso. Então, que ela não quis dizer que na verdade era para ser dito. Então vou dar um marcar. O que você acha da gente marcar mais um depois? Você dá esse exemplo e vamos marcar mais um. Sim. Eu concordo, quem concorda em casa, como eu não vi ninguém não concordando, eu concordo. Então, por exemplo, um relacionamento entre homem e mulher. Quando a mulher diz assim, reclama pro marido, né? Poxa, nós nunca saímos. O que o marido responde? Como não? A gente saiu semana passada. Mas na verdade era outra coisa, né? Só que quando a mulher diz nós nunca saímos, ela tá querendo dizer, puxa, eu queria um tempo de qualidade com você, eu queria fazer um passeio especial, eu queria conhecer um lugar diferente. Então não é simplesmente o fato de que nós não saímos. Só que o homem recebe essa comunicação de forma literal. A mulher não, ela fala de coisas muito mais profundas e aí a mulher quer... inconscientemente falando, que o outro entenda o que ela está querendo dizer com o que ela está falando. Então, gente, tem muita coisa por isso que eu falo, é muita coisa, porque quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala desses assuntos, eu acho que é legal até a gente marcar para falar justamente porque como a Priscila, ela trata muito disso, da questão de RH, recrutamento, seleção, você que é empresa e você que de repente, né, desse desenvolvimento humano, é legal a gente trazer sobre essa comunicação nas empresas. Sim. Porque tem
muito problema, porque às vezes as pessoas não sabem, por exemplo, você tem algum problema com a pessoa que está ao teu lado e você não sabe que aquilo, ela está querendo dizer outra coisa, né? Então, a gente quer trazer também temas aqui com outras mulheres, com outras profissionais, para falar dessa questão mais do amor, da vida a dois, da vida com os filhos. Eu acho que isso é muito importante para você saber também com quem você está se comunicando, né? Mas com a Priscila, eu quero te trazer aqui. Priscila, você topa da gente falar sobre isso? Topa. A gente fala sobre essa questão dentro das empresas, como lidar. Você que é chefe, você que é diretor, para lidar com a mulher e com o homem, porque, né, tem suas diferenças, enfim. A gente pode falar sobre perfis comportamentais, nossa, tanta que isso coisa. impacta muito também dentro das empresas, nos relacionamentos. Ó, tem bastante tema, viu? E se você tiver mais algum, pode mandar aqui que a gente vai se ajeitando para ver sugerindo né, se a gente consegue um programa de 3 horas. Mas vamos lá, a gente terminou então o segundo e estamos indo para o terceiro ponto, vamos pro terceiro agora. Tá. Falando de comunicação, né, que já estamos falando, quando a mulher ela é submetida a uma situação de estresse, de conflito, o sistema nervoso da mulher libera um hormônio chamado oxitocina. E o que esse hormônio faz? Esse hormônio impulsiona a mulher a um comportamento de querer falar. Então, no homem, o sistema nervoso também libera um hormônio próprio quando ele está submetido a um estresse e a uma situação de conflito. Mas, né, não vamos focar agora no homem. Mas na mulher, o hormônio do homem, né, para quem quiser saber, é a vasopressina, que aumenta que aumenta o nível de testosterona, que é um hormônio masculino importante, e que gera no homem, quando ele está sob estresse e conflito, a necessidade de duas coisas. Ou procurar soluções imediatas para resolver o problema, ou fugir. Por isso que quando a gente fala de relacionamento, a mulher é muito mais disposta a discutir a relação do que o homem. O homem quer deixar para depois, falar depois, ou encerrar a conversa, e a mulher quer falar. Por isso, tá? Isso destrói muitos lares por falta dessa sabedoria de comunicação. De você não é nem sabedoria a palavra, do conhecimento disso, né? Que a mulher não sabe como que é a comunicação do homem, o homem não sabe da mulher, e aí vira uma briga desnecessária, um estresse desnecessário dentro das empresas também, né? Exato. Mas por que isso acontece no homem? Por que gera nele esse comportamento? Porque a vasopressina, como ela aumenta o nível de testosterona, ela aciona no sistema nervoso do homem um impulso de agressividade. Então o cérebro manda a seguinte informação para o corpo do homem: resolve ou foge, porque senão você vai explodir. E quando o homem explode, ele não consegue controlar exatamente qual vai ser a reação dele nessa explosão. Quando a gente traz para a mulher, nesse mesmo contexto de conflito e de estresse, ela também libera um hormônio que é a oxitocina, só que nela o sistema nervoso dela gera um impulso de querer falar. E às vezes não só falar, mas ou gritar, ou se posicionar, né? Sim. Então, por isso que a mulher, ela tem essa necessidade de falar, e também existe essa crença de que a mulher fala mais que o homem, que a mulher fala muito, mas por conta disso. Então a neurociência também explica isso. Nós temos por consequência, principalmente em situações de conflito e de estresse, a necessidade de falar. Por quê? A necessidade da mulher, quando ela está sob pressão, não é de encontrar soluções imediatas para resolver o problema, mas ela encontra alívio emocional quando ela fala e é compreendida. Então, inconscientemente, quando nós estamos sobre essa situação ou ambiente de estresse, quando nós falamos, nós sentimos alívio em falar. Por isso que a mulher tem essa necessidade de desabafar quando ela não está bem. E a importância de a mulher poder desabafar quando não está bem. Porque muitas vezes a gente sofre e até a longo prazo geramos problemas e doenças emocionais por coisas que nós vivemos e a gente guarda, não externaliza. Então isso consequentemente faz mal para as nossas emoções e para o nosso fisiológico, né? E é bom falar também que aí entra depois o próximo passo, né? Não é que você tem que ou
prender tudo ou soltar tudo, né? Então aí é onde entra os próximos passos que a Priscila também vai falar depois. Talvez não dê tempo nesse programa. Sim. Mas essa é a intenção, é saber se controlar, porque às vezes o que foi, né, o que foi falado, o que foi dito não volta, né? Então é bem legal isso em qualquer situação das mulheres, seja no trabalho, é aquilo que você já falou na abertura do nosso podcast. Seja no trabalho, seja num relacionamento, na vida dois, enfim. O ideal é que a gente saiba disso, né? Controlar para, claro, a gente ter compaixão com a gente, saber de como nós somos, né? Não, peraí, vai liberar alguma coisa aqui, eu vou falar muito, não, peraí, deixa eu segurar aqui. E depois vocês vão ver mesmo, porque eu já entrevistei em outras situações e no podcast também. E ela falou muito sobre isso, que tem como, viu? Tem bastante jeito da gente dar uma controladinha, que às vezes a gente não quer. É o famoso calor da emoção. Isso. Né? Quando eu estou sobre o calor da emoção, se torna desafiador eu conseguir me tornar racional também, consciente daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo. Sim. Né? Então, por isso que esse tema da gestão das emoções, ele é bastante complexo e muito importante para todos nós quando falamos de inteligência emocional. E aí a gente pode, no próximo, né? A gente vem falando muito disso, de gestão das emoções, no primeiro programa, nesse focamos agora a mulher por conta do Dia Internacional da Mulher, mas a gente pode prometer... Né? Deve ter muita gente falando assim, né? Puxa, ela não vai falar da gestão emocional de novo. Vamos sim. Vamos sim. Vamos sim. Então, no próximo a gente pode focar nisso. Sim, tá tudo dentro também, né? E, assim, o terceiro você terminou aí, né? Porque já vou eu jogar as perguntas. Mas, por exemplo, quando a gente... É legal até a gente falar um pouquinho, Priscila, porque algumas pessoas também não estavam na estreia. Depois eu vou colocar aí, você que vai estar no Débora no Canto Dela, eu vou colocar o link dos outros programas e vai lá no podcast também. Vai lá no Spotify, Débora no Canto Dela, que aí você vai ouvir também a Priscila, né, comentando, falando desse assunto. Mas tem muita gente que não viu. Lá atrás, o que a gente pode relacionar do que a gente está falando hoje com o que a gente falou? Ai, falta 5 minutos, então não vai dar. Mas tem alguma relação do que a gente está falando hoje com o nosso programa de estreia, né? Para quem não estava. Sim, porque no programa de estreia nós falamos sobre os pilares da inteligência emocional. Falamos somente do primeiro, né? Porque foi muita coisa. Mas falamos da autoconsciência, do autoconhecimento, que é justamente isso. Eu entender como eu funciono. Sim. Eu entender quais são as minhas tendências comportamentais e emocionais a respeito daquilo que me acontece. E também aceitar quando eu não estou bem. Sim. Aceitar que certas situações não me fazem bem. Porque muitas vezes nós sentimos emoções, e a gente falou também um pouco da diferença sobre sentimento e emoção, que a emoção é o que eu externalizo. Aproveita aí, viu? Você que não conferiu primeiro. Então, a diferença, emoção né? que eu externalizo. Então, eu preciso ter essa autoconsciência, autopercepção e aceitação do que eu estou sentindo agora. Então, se eu estou com raiva, muitas vezes a gente tenta ocultar. Não estou com raiva. Eu estou fisicamente, emocionalmente mostrando que eu estou com raiva, mas eu não quero aceitar. Né? Como a questão da mágoa, né? Mágoa, tem muita gente falando, não é que é mágoa, mas ali por trás tem alguma coisinha que ela não quer mexer, né? E a gente acha que se a gente passar adiante, se a gente seguir em frente, vai resolver, vai esquecer. Mas na verdade não esquece, permanece lá. Então, eu não consigo tratar uma emoção, gerir uma emoção, sem primeiro eu aceitar que ela existe e que eu preciso trabalhar nela. Então, essa é a autoconsciência. E o que a gente... falamos hoje. Sim. E é tudo muito, muito ligado, né? Por isso que eu falo para você que estiver acompanhando esse podcast, você que estiver ouvindo esse episódio, vai ouvindo os anteriores e vai acompanhando os próximos aqui, que a Priscila faz parte do programa aqui como nossa convidada especial e ela é fixa aqui todo mês. Ela vai trazer isso, porque tem muita relação, né? Tem muita relação, tudo que tem... a gente não fala neurologicamente falando, né? Mas enfim,
tudo que tem relação aqui com a sua cabeça, às vezes tem muita coisa que você acha que vem daqui e não é daqui. Não, tudo acontece né? no nosso cérebro, né? Então, o cérebro não é que na... comanda o nosso corpo. O comandar vem daqui e a gente precisa aprender daqui, porque às vezes a gente só aprende coração, acha que tudo é a emoção, e acaba cometendo, não erros, porque né, a gente tem que aprender com algumas questões, mas a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, perde algo no trabalho, perde na família, perde em situações que você não queria, na verdade. E você não vive bem, porque né? Exato. A gente não vive bem. Então, ó, a gente vai aqui, porque o pessoal já tá falando aqui, ó, falou demais, já tá acabando o programa, mas eu vou me despedindo aqui de você. Quero agradecer, Priscila, novamente. Eu que agradeço, Débora, obrigada. Muito obrigada por todo esse conteúdo, esse conhecimento e trazer aqui para essas mulheres que estão em casa, para você que é homem também. Nós vamos... Posso falar só dos meus contatos? Pode, tá passando lá também, mas pode falar. Legal. Quem quiser me achar, então, no Instagram, é Priscila_Moraes, _coach. Sim. Facebook, LinkedIn, Priscila Moraes. E o site da Enged, RH, www.engedrh.com.br. Ah, ele pediu pra você avisar ali ou naquela câmera ali, ó. Ah, tá bom. Já avisa lá que ele vai cortar e vocês vão ver. Então. Fala de novo? Pode falar. Então, tá aproveita bom. que Meus contatos do Instagram é Priscila_Moraes, _coach. Facebook, LinkedIn, Priscila Moraes. E o site da Enged RH, www.engedrh.com.br. É isso. E se você ainda assim não achou a Priscila, pode entrar, porque o meu é facinho, hein? É difícil alguém ter o Débora no canto dela. Então você vai lá, Débora no canto dela. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos de tudo. Quer mandar e-mail? Manda também. Depois eu vou mandar aqui pra você. Você vai me achar, pode ter certeza. Muito obrigada, Priscila. Eu que agradeço, Débora. Muito obrigada e por estar junto comigo aí nessa caminhada de levar conhecimento para essa mulherada aí, de ter um propósito, né? Cumprir o nosso propósito de vida e fazer com que essas mulheres conheçam aí qual é o propósito de vida delas. É verdade. Que é fundamental. Vamos dar tchau para essa mulherada aí e depois a gente se vê até tchau, gente. Quarta-feira, 10 horas. Obrigada. Tchau, tchau.